Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Eu sou Ricardo e neste vídeo nós vamos falar a respeito dos conceitos de ESG voltados para o S, a parte social do ESG. ESG, traduzido para o português, significa ambiental, social e governança. Neste vídeo nós vamos falar sobre o aspecto social. Quando nós falamos em que estamos numa fase de transição de um modelo ou forma de capitalismo voltado para os acionistas, mas numa transição para um capitalismo mais participativo, em que se envolvem diversos atores ou stakeholders, que são os clientes, que são os colaboradores da empresa, que são os fornecedores dela e também a comunidade na qual essa empresa está inserida, nós estamos falando a respeito desses aspectos sociais que envolvem muitos outros fatores que nós vamos analisar neste vídeo a seguir. O vídeo de hoje contém uma continuação do estudo que iniciamos no vídeo anterior sobre os princípios do ESG. ESG compreende uma sigla que corresponde a Environmental Social Governance, ou ambiental, social e governança. Hoje nós veremos justamente a parte do S do ESG, que é a parte social, compreendendo os princípios sociais como aqueles que buscam o bem-estar de uma comunidade ou sociedade a partir de ações que estimulam a contribuição de cada indivíduo ou, no caso, de uma organização. As questões sociais têm ganhado relevância ao longo do tempo. As políticas de diversidade e inclusão dentro dessas questões sociais têm chamado a atenção de investidores que associam as posturas de atenção ao aspecto social a um menor risco corporativo. Nós estamos, neste momento, no estágio de transição justamente de um capitalismo de acionista ou de acionistas, de um corpo de acionistas ou de shareholders numa determinada corporação para um capitalismo de público estratégico ou de grupos de interesse ou capitalismo de stakeholders, ou seja, de shareholders para stakeholders. É um modelo em transição, então este que nós estamos vendo. E o ESG vem justamente protagonizar esta transição, este modelo de transição. O capitalismo de público estratégico ou de grupos de interesse, de stakeholders, ele envolve 4 atores ou 4 stakeholders, a saber, o cliente, o colaborador da empresa, a comunidade onde esta empresa está inserida e, por fim, o fornecedor ou fornecedores desta mesma empresa. Então, as empresas têm que procurar construir laços fortes com seus clientes. Nós vemos aqui o primeiro stakeholder é o cliente, depois com seus colaboradores, depois com seus fornecedores, ao mesmo tempo em que ajuda a comunidade onde esta empresa ou empresas estão inseridas. A análise da esfera social, que é o S do ESG, mostra como as empresas devem se relacionar com os seus principais stakeholders, esses 4 principais stakeholders, e quais são as oportunidades e também os desafios que as mudanças demográficas trazem no contexto de uma empresa que esteja situada, por exemplo, em vários locais. Falando primeiramente do cliente, o primeiro stakeholder, o primeiro ator, o primeiro interessado neste modelo. O fato é que nós temos visto que a tecnologia, somada a novos hábitos de consumo, tem acarretado o surgimento de novas indústrias e novas empresas. Não só empresas industriais, mas também todo tipo de empresa ou de novas empresas para diversas finalidades, para diversos públicos e para novos hábitos de consumo aliados à tecnologia. Mas ela tem também causado a disrupção de negócios considerados sólidos até o presente momento, por isso colocado aqui entre aspas. Disrupção é a descontinuação de um estado até então considerado estável ou sólido, dentro de um negócio sólido. Há uma mudança, há uma quebra
dessa continuidade deste modelo onde este negócio, onde esta empresa estava se desenvolvendo. Então é essencial que haja um entendimento profundo do que o cliente quer, das novas tendências de consumo e então procurar satisfazer o cliente. Isso se tornou um pilar de sucesso em qualquer empresa moderna. Para tanto, foi criado um tipo de índice chamado índice NPS, ou um score, Net Promoter Score, que é uma ferramenta também que mede a satisfação do seu cliente, do cliente da sua empresa ou da sua corporação, seja ela de que natureza for. As empresas que têm alto NPS colocam o cliente em primeiro lugar. Nós vamos começar a ver agora justamente as características dessas empresas que apresentam um alto índice NPS. Primeira coisa, ela coloca o cliente em primeiro lugar, muitas vezes sacrificando resultados de curto prazo, porque ela entende, a direção dessa empresa, os seus colaboradores entendem que para satisfazer os clientes é necessário investir em novos produtos e também, eventualmente, em novos processos produtivos ou em ambos. As empresas com alto NPS também investem em treinamentos dos seus colaboradores e valorizam os seus funcionários, os seus colaboradores também, pois são eles que trazem novas ideias e estão na linha de frente juntamente com os seus clientes no atendimento a esses clientes. As empresas com alto NPS ainda têm uma outra característica, que é o investimento em inovação, porque satisfazer o cliente continuamente exige mudanças ao longo do tempo, porque essa satisfação depende de questões dinâmicas. O cliente é dinâmico e essas exigências do cliente também são dinâmicas, por isso exigem mudanças, exigem dinamismo ao longo do tempo. As empresas com alto NPS são ainda conhecidas pelos seus padrões de segurança, segurança dos seus funcionários, segurança do trabalho, segurança em todos os níveis. E isso porque os seus produtos não podem oferecer riscos ao serem usados, como é o caso dos brinquedos, e também não podem expor dados dos seus clientes, como é o caso de instituições financeiras, de corporações financeiras ou de fintechs. Já no caso dos colaboradores, analisando o aspecto do stakeholder, que é o colaborador, o capital humano é essencial para o sucesso de uma organização. Todos nós sabemos disso, mas até o presente momento não se dava tanta ênfase a essa verdade, que o capital humano é essencial para o sucesso de uma organização. Não só as máquinas, não só as instalações, não só os recursos financeiros, não só a matéria-prima, não só os processos, mas principalmente o capital humano. Então, atrair, treinar e reter talentos nos dias de hoje é essencial ainda mais para uma empresa. Porém, é algo difícil. Por que isso é difícil? Porque no passado as pessoas eram atraídas basicamente por duas coisas: remuneração e benefícios. Pensando sim, é claro, no seu sucesso, na sua ascensão profissional, na sua realização. Porém, hoje, as empresas, além de oferecer esses atrativos, elas também devem oferecer um diferencial, que é o senso de propósito para aquele colaborador. As empresas que ainda promovam diversidade e que causem impacto social e ambiental têm mais chances de atrair novos talentos. Então, a diversidade, o turnover e o investimento em treinamento são os principais indicadores no relacionamento empresa versus colaboradores. O que é o turnover? Para nós fazermos aqui colocarmos aqui a definição, talvez nem todos conheçam. Turnover é um índice, ou são vários índices, que medem a rotatividade dos profissionais dentro de uma determinada empresa. Sendo que as principais causas de um alto índice de turnover, que por sinal o alto índice é desfavorável àquela empresa, essas principais causas são a baixa remuneração, a desmotivação com o trabalho, até a impossibilidade de conciliar vida pessoal e profissional, entre outras causas que podem levar então a um alto turnover, o que não é interessante para uma empresa.
Não é somente em seus colaboradores que uma empresa precisa investir. Nós vamos falar agora da comunidade. Porque a empresa, além de investir nos seus colaboradores, ela precisa pensar no seu relacionamento com a comunidade na qual ela está inserida, no seu entorno. O papel das empresas, então, está sendo cada vez mais amplificado. Não basta mais gerar empregos, pagar impostos e realizar investimentos, porque elas têm que se preocupar com o impacto ambiental, com o impacto social, e daí nós temos o ESG, e além do impacto ambiental e social, também inclui dentro desse impacto social auxiliar as comunidades nas quais esta empresa, essa corporação está inserida. O que pode incluir projetos que ajudem, por exemplo, na educação, na saúde e na segurança dessa comunidade onde ela está inserida, entre outros aspectos. Já os fornecedores são um pilar importante do ESG no seu aspecto social, além dos três que já mencionamos. Em um mundo onde a necessidade de inovação é constante, é uma exigência, na verdade, o fornecedor passa a ter um papel de parceiro. Não mais é visto como era visto anteriormente, mas ele passa a ser um parceiro. Tanto é que, em muitos casos, um novo produto ou uma nova tecnologia demandam um trabalho conjunto da empresa com os seus fornecedores. Esses fornecedores passam a investir e tomar riscos juntamente com os seus clientes, juntamente com a empresa com as quais eles estão se relacionando. Além disso, as empresas são responsáveis por garantir a sustentabilidade em toda a cadeia, em toda a sua cadeia de fornecimento. E isso é especialmente relevante para determinados segmentos industriais, como por exemplo o têxtil e de alimentos. Mas é uma realidade para todos os segmentos industriais, porque todos estão lidando com o tema da sustentabilidade em sua cadeia de fornecimento e em vários aspectos diferenciados da sua atividade, principalmente da sua atividade fim, a sua atividade principal. Nesse novo cenário, grandes empresas, que antes eram conhecidas por, entre aspas aqui, espremer ou apertar ou até sacrificar os seus fornecedores, fazendo com que eles colocassem uma margem muito pequena, ou às vezes até inexistente, de lucro, pelo menos por algum tempo, que até poderia inviabilizar a continuidade das suas atividades. Em vez de fazer isso, e preocupadas apenas com o custo, elas passaram a ter que rever o seu modo de atuação. A partir desse momento, precisam ter o fornecedor como um parceiro, como já dissemos, que garanta a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva e também ajuda em soluções de inovação. E aqui nós vamos ver justamente o estudo de caso de uma empresa, uma grande empresa, que é o Grupo Malve, que envolve todos esses fatores relacionados com o aspecto social do S, do ESG. O Grupo Malve, apesar de todos os desafios que enfrenta, porque a indústria da moda é um setor, um segmento desafiador em termos de sustentabilidade, em termos sociais, em termos de governança, e apesar de todos os desafios que esse tipo de indústria enfrenta para ser sustentável principalmente, incorporou a sustentabilidade à sua estratégia corporativa, tentando reduzir tanto o seu impacto social como também o impacto ambiental. Portanto, o Grupo Malve, aqui neste estudo de caso, nós vamos demonstrar que ele lidou ou lida e lidará com o cliente, com o seu colaborador, com a sua comunidade e com o seu fornecedor, como nós vimos nos slides anteriores. Isso não é uma peculiaridade apenas do Grupo Malve quando se trata de ESG, mas em todas as empresas, de todas as corporações que têm como papel garantir esses itens de sustentabilidade, de apoio à sua comunidade, apoio social e também manter o controle, manter e aperfeiçoar também a sua governança, a governança corporativa. No caso aqui do Grupo Malve, nós vamos ver principalmente e em primeiro lugar os aspectos relacionados com os seus clientes. A empresa tem um foco na qualidade e na durabilidade das peças de vestuário, e por meio de suas variadas marcas, procura ensinar aos seus consumidores a praticarem o consumo consciente.
através de peças atemporais, ou seja, peças que não estão assim tão atreladas à questão da moda, uma moda passageira, mas sim a manutenção de um padrão de moda por um tempo mais longo, e também a ideia do seu guarda-roupa inteligente, ou seja, as pessoas que sabem utilizar o seu vestuário, ou preparar o seu vestuário de maneira inteligente, tanto no aspecto do consumo consciente, como também no aspecto da estética e outros mais. Além de ajudar também o consumidor, entre esses outros aspectos mais, a conservar as suas roupas, reduzindo o descarte e prolongando a vida útil das peças, para que haja então a redução do descarte e também a redução, pelo menos a minimização, da geração de resíduos que são lançados ou podem ser lançados no meio ambiente. Já quanto ao colaborador, o papel do colaborador, desse stakeholder, do total de seus colaboradores, que são 4.112 pessoas à época deste estudo, quando nós elaboramos esse estudo, 65% são mulheres, e nas posições de diretoria e gerência são 35%. Portanto, ainda há espaço, cabe espaço para melhoria dessa questão relacionada com o colaborador, da questão social, já que as mulheres são 65% da força de trabalho, mas ainda respondem por 35% dos cargos de diretoria e de gerência. Ainda com relação à questão do colaborador, a média de treinamento por funcionário passou de 2,7 horas por ano em 2018 para 4,3 horas ano em 2019, ou seja, um ano depois, com um grande aumento de horas de treinamento justamente para as mulheres, para o público feminino. O maior compromisso em relação à comunidade do Grupo Malve é com a sustentabilidade. O foco, o compromisso maior é com relação à sustentabilidade. E, inclusive, a empresa, nesse quesito, apoia também diversas campanhas e projetos com foco em sustentabilidade e moda consciente, como nós já demonstramos antes. Além de preservar mais de 4 milhões de metros quadrados de parques e reservas, como por exemplo do próprio Parque Malve, das reservas Fontes e Verdes e do Pico Malve. Quanto aos fornecedores, a empresa é enfática em dizer que o sucesso do seu plano 2020 não seria possível sem uma parceria com os seus fornecedores. Ou seja, não mais a situação de aperto e de arroxo contra os seus fornecedores, mas, ao contrário, de uma maneira bastante colaborativa e amigável, uma parceria com os seus próprios fornecedores. São os fornecedores que, inclusive, ajudam no desenvolvimento de fios e também de químicos e produtos químicos mais sustentáveis. Um exemplo disso é que a empresa conseguiu desenvolver a tinta preta, ou uma tinta preta sem o uso de enxofre, que é altamente poluente. Nessa parceria, a companhia divide o seu P&D, sua pesquisa e desenvolvimento, com os fornecedores, e garante uma recorrência mínima também de pedidos que são efetuados pelos seus clientes por causa da sua parceria com os fornecedores, acertando aqui e ali aspectos necessários para que haja então uma recorrência mínima dos seus pedidos. Quando o assunto é sustentabilidade, por sinal, a Malve não pede cláusulas de exclusividade dos fornecedores, porque ela entende que um produto que apresente menor impacto ambiental deve poder ser usado por todos, quantos mais puderem usar, melhor. Na parte ambiental, a empresa desenvolveu um relacionamento especial com seus fornecedores por meio, por exemplo, mencionando apenas um caso aqui, de uma parceria com o Repassa, que é um site especializado em vendas de roupas usadas, na qual as lojas físicas e o e-commerce da Malve servem de ponto de retirada e de entrega das sacolas do Repassa, entre outros programas. Aqui estão as referências que nós utilizamos para esse estudo, as notas de aula do curso ESG da Exame Academy e também o e-book Guia ESG, como implementar e gerenciar o S de social da iSolidar, ambos deste ano de 2021, portanto, uma bibliografia bastante atualizada, totalmente atualizada, que nós colocamos aqui à sua disposição.
Agradecemos a sua presença nesse vídeo. Gostaria de ter a sua presença em todos os demais e também que você assista os demais vídeos do canal. Nós temos mais de 20 vídeos já. Que você curta, que você compartilhe e que você esteja conosco no próximo vídeo. Até lá!